Ora, irmãos, hoje vamos continuar com o estudo bíblico do livro do Apocalipse e já completamos uma descrição profética de vários eventos até o momento em que todo o pecado será erradicado da terra. Concluímos com a destruição de tudo que fosse resultado do pecado na terra e nos céus. Foi essa a parte que concluímos, que foi Apocalipse capítulo 20, concluímos Apocalipse capítulo 20, e vemos essa destruição disso tudo em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Por isso, em forma breve de revisão, vejamos aqui 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Porém, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Por isso, tudo o resultado do pecado do homem na terra vai ser destruído e o pecado vai ser erradicado. E visto que isto tudo vai ser desfeito, nesta secção de 2 Pedro nos dá um avisozinho no versículo 11. Leiam em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, que diz: visto que todas estas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aí está o ponto importante desta profecia toda. Eu acho que isto talvez seja um dos pontos chaves da profecia. Por que é que temos profecia? É para nós aprendermos certas coisas, para termos cuidado e para vivermos em santo procedimento e piedade. Falámos acerca do que é ser santo. Ser santo é uma pessoa que é santificação, é uma separação do mundo. Também abordámos os pontos, isto é, não nos misturarmos com ideias falsas, com religiões falsas, evitar isso, e também não ser infiéis, mantermos fiéis a Deus até ao fim. E também falámos acerca do que é a piedade, que é para sermos como Deus é. Mateus 5:48 diz sermos perfeitos, como Deus é perfeito. Está claro, nunca vamos nesta vida física ser perfeitos, mas há um caminho de santificação com a ajuda do poder de Deus, que é o Espírito Santo, e temos este golo, esta meta de sermos santos. Por isso, estamos a viver na prática da santificação e da piedade. Isso é o muito importante. Mas, infelizmente, irmãos, vivemos num mundo, um mundo que pode ser simplesmente descrito como o mundo de Laodiceia. O mundo em que pensamos que estamos bem, que as coisas estão a correr bem. Sim, vemos estas coisas todas mal, mas vivemos razoavelmente e começamos a ficar assim um bocado relaxados, começamos a adormecer ou pensamos que estamos bem. E essa atitude de Laodiceia, que é a atitude que existe no mundo todo hoje. Irmãos, a sociedade hoje em todos os países está numa condição desta. Esta condição é descrita em Apocalipse 3, versículos 17 a 18. Vejamos então Apocalipse 3, versículos 17 a 18. Diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Bem, tenho várias coisas, estou a viver razoavelmente bem, a coisa vai andando. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado que não ficamos assim relaxados nesta sociedade, porque há muitos problemas, muitos problemas. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer que estamos tão
dentro, imersos deste mundo, que nem vemos o que se passa por fora, que as coisas estão terríveis. Sim, vemos as coisas, não está lá muito bom, mas continuamos a viver da mesma maneira. Não nos estamos realmente a mudar e por isso precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, para ser uma conduta, como diz aqui, num procedimento que seja santo e em piedade. Aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Noutras palavras, Jesus Cristo está-nos a dizer que ele nos aconselha, ou noutras palavras, ele está a dizer, nós vamos ter que passar pelo fogo. Isto é, pela grande tribulação. E por isso vê-se esse aviso de Lucas 21:36, que diz, orai e vigiai para que seis considerado digno de escapar. Queridos irmãos, já que estamos aqui, temos que orar e vigiar para sermos considerados dignos. Não é que eu pense que sou digno, é que Deus é que tem que pensar que eu sou digno ou que você é digno. É Deus que faz a avaliação de nós. E por isso é que ele diz para passares por testes de ouro refinado, dificuldades na vida. Para quê? Para enriqueceres. Quer dizer, para que, de facto, espiritualmente, seres rico. Para pôres uma roupa branca, a fim de que não sejas nu. Uma roupa branca significando os atos santos de que Deus quer ver em nós. E por isso, esse é o conselho de Cristo a nós. Ora, irmãos, por isso oramos sempre, vejam aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 10, devemos de orar para que o reino de Deus venha. Mateus 6, versículo 10, que é parte da oração modelo, Mateus 6, versículo 10, e diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é o que oramos. Não, queridos irmãos, não devemos ser como os católicos que dizem esta oração em repetição, em repetição, em repetição. Devemos de orar, isto é um modelo em que estamos a mencionar que o reino de Deus venha, mas não estamos a dizer as mesmas palavras. Estamos a usar palavras diferentes. Porquê? Para não ficar uma repetição. Porque quando estamos a repetir, as coisas perdem valor. E por isso temos que pensar e articular as nossas orações de uma maneira, digamos assim, criativa, com significado profundo, em vez de ser uma coisa, digamos assim, superficial, sem ter profundidade no seu significado. E por isso uma coisa torna-se superficial quando simplesmente estamos a repetir palavras. Por exemplo, olha, estou a repetir e estou a dar uma oração e ao fim da oração diz e o teu reino venha e depois amém, em nome de Jesus Cristo, amém. Precisamos ter cuidado que a coisa não se torna uma repetição sem valor. Mas aqui está a falar que precisamos de orar que o reino de Deus venha. Ora, completamos esta secção do estudo, como está aqui escrito aqui, que eu escrevi aqui em cima, dos eventos proféticos em todo o pecado será erradicado. Ora, quer dizer que agora, realmente, o reino de Deus vem para a terra. Sim, o reino de Deus está a reinar, ou esteve a reinar da terra, por 1000 anos, antes deste momento que chegamos aqui, onde vamos começar agora a estudar Apocalipse 21 e 22, vimos que o milénio é o reino de Deus a reinar na terra. Mas houve num sermão que eu mencionei com outras pessoas,
há uns períodos atrás, eu estava a falar do milénio, e estava a dizer, o milénio não é o reino de Deus. E algumas pessoas ficaram escandalizadas com o que eu disse. E eu tive que explicar, e agora explico com mais detalhe, que o milénio é o reino de Deus a governar na terra sobre seres humanos que ainda não estão no reino de Deus. Por isso, para os seres humanos que estão na terra, que ainda são carne e osso, porque carne e sangue, digamos assim, carne e sangue, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Lemos isso em 1 Coríntios 15. Ora, quer dizer que o milénio ainda tem seres de carne e sangue, e por isso esses ainda não estão no reino de Deus, embora estejam a ser governados debaixo da autoridade do reino de Deus. Mas quem está no reino de Deus são os seres espirituais. São aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, são agora seres do género como Cristo é, daquela família de Deus, e eles sim estão no reino de Deus. Por isso é que em Mateus 6, versículo 10 diz, leia assim, venha o teu reino, e depois, um bocadinho mais adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 33, diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, é o seu reino, e a justiça de Deus. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, então, são duas coisas, como é que diz buscar em primeiro lugar? Quando está aqui a dizer duas coisas, o reino de Deus e a justiça de Deus. Na realidade, são só uma coisa. Porque o reino de Deus é a meta final, é o objetivo. A justiça de Deus é como devemos viver, isto é, em santo procedimento e piedade, para termos a justiça de Deus na nossa vida. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E, por isso, atuarmos e vivermos da maneira correta. E, por isso, este versículo está a falar aqui acerca da meta e como alcançar essa meta. E por isso é que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o método de chegarmos, ou a maneira de chegarmos a essa meta, é através da justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E por isso estamos a ver aqui que o reino de Deus é realmente o período em que toda a humanidade estará no reino de Deus. Toda a humanidade que sobreviveu e que não foi atirada para o lago de fogo. E por isso o reino de Deus é muito mais do que simplesmente um governo mundial. Sim, o reino de Deus no milénio vai ser composto de dois, quer dizer, o milénio vai ser composto de dois tipos de seres. Vai haver seres físicos, que são os nossos netos, filhos, netos, etc., que estão no reino de Deus como seres físicos a aprender e crescer, e nós, se Deus quiser, como aqueles transformados à vinda de Cristo para seres espirituais. Então vejamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, isto afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso o reino de Deus é composto de seres imortais. Por isso o reino de Deus é mais do que simplesmente o governo de Deus, sim, é o governo de Deus, mas o reino de Deus é a família de Deus. É uma família real. Deus e todos os seus filhos. Mas que coisa linda, maravilhosa que isto é.
Vejamos então aqui em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. No reino de Deus, nós vamos herdar todas as coisas. Vamos herdar e vamos administrar todas as coisas que foram criadas por Deus. E por isso o reino de Deus sim é o governo, mas também é nós, todos nós, sermos partes dessa família real. Perdão. Em administrando tudo que foi criado. Ora, isso vê-se uma escritura muito importante em Hebreus capítulo 2, versículo 8. E este ponto vou mencionar uma vez mais, um bocadinho mais tarde, neste estudo hoje. Mas Hebreus 2, versículo 8, diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E depois, um bocadinho mais adiante, diz: ora, agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ao homem. Por isso, quando estamos agora a virar, digamos assim, a página e a olharmos para Apocalipse 21 e 22, estes dois capítulos, quando viramos a página para olhar para estes dois capítulos, vemos que neste período de Apocalipse 21 e 22, descreve quando tudo será entregue aos filhos de Deus. Tudo será entregue aos filhos de Deus. Vai ser um período de significado e de felicidade e de alegria que eu e nós, vocês, não podemos entender plenamente. Simplesmente vai ser uma coisa fantástica que não podemos entender. Existe um filme de uma pessoa que se chama Forrest Gump e que é dada, ele diz um ditado assim, traduzido em inglês para português, que eu não vi esse filme em português, vi em inglês, mas ele diz: a vida é como uma caixa de chocolates. Não sabes o que vais receber. Quer dizer, quando dão estas caixinhas de chocolates, tem vários chocolates, várias coisas naqueles chocolates. Um tem um doce lá dentro, outro tem outro, e uma pessoa olha para a caixa de chocolates, todos são tão bonitinhos, mas todos são diferentes e todos têm um sabor especial. E por isso não sabemos o que é que vamos comer. Mas qualquer deles é delicioso. É um chocolate delicioso. Eu tenho que admitir, irmãos, eu gosto muito de chocolates, mas tudo bem. Mas por outro lado, tenho que ter cuidado, porque sou alérgica a coisas de leite e muitos chocolates têm leite e depois faz a minha sinusite ficar pior. Por isso eu tenho que ter cuidado com isso. Mas o ponto aqui é que este mundo, para lá do milénio, vai ser uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica, que vai ser como uma caixa de chocolate que nem sabemos o que é que está lá dentro. E na realidade, Deus simplesmente nos está a dizer: olha, está aqui uma caixa de chocolates, mas na realidade o que vai estar lá, plenamente, não entendemos, não compreendemos. A beleza, a maravilha que vai estar lá, simplesmente não entendemos. Vai ser uma coisa maravilhosa. Ora, esse reino, para nós sermos parte desse reino, o que é que nós precisamos de ser? Há vários princípios. Ser fiéis até ao fim. Mas há uma coisa muito importante, uma característica muito essencial para entrar no reino de Deus.
E esta é descrita em Mateus 18, versículo 1 a 4. Mateus 18, versículo 1 a 4. Interessante, quando as pessoas falam, Mateus 18 é quando estamos, geralmente Mateus 18 é referido quando estamos a resolver problemas interpessoais. Quando há um problema com uma pessoa com outra, e dá em Mateus 18 certas instruções muito importantes de como resolver problemas quando há dificuldades entre irmãos, por exemplo. Muito importante. Pontos muito importantes. Mas esta secção começa com a base, com a característica essencial de qualquer bom relacionamento. E essa característica essencial, vamos ler aqui, no capítulo 18, versículo 1 a 4. Naquela hora aproximaram-se Jesus, os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quem é que vai ser a pessoa mais importante? Entre nós, qual de nós é que vai ser mais importante? Entre nós os 12, ou seja, os números das pessoas que estavam aí à volta dele nesse momento. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres e se não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, no reino de Deus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vemos aqui a característica essencial para entrar no reino de Deus, que é a humildade. Aliás, é a primeira bem-aventurança, de Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurado os pobres de espírito, isto é, os humildes. Mateus 5, versículo 7, vamos ler aí brevemente, para citar como está escrito. Mateus 5, versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estas bem-aventuranças começam com a primeira característica vital, a base, que é a humildade. E esses vão estar no reino dos céus. Vão estar no reino de Deus. Mas a última bem-aventurança, que é no versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores. São aqueles que fazem paz, porque são chamados filhos de Deus. Algumas pessoas vão dizer: mas a última bem-aventurança está no versículo 10, que é ser perseguido. Bem, ser perseguido é o resultado das outras bem-aventuranças. Se nós somos humildes, somos aqueles que nos arrependemos, isto é, que choramos, somos aqueles que somos humildes, mansos, isto é, que estamos dispostos a mudar as nossas características, somos aqueles que temos fome pela justiça de Deus, fome e sede, queremos ter aquela justiça de Deus, por aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Somos misericordiosos para com outros quando outros fazem coisas erradas, temos misericórdia para com eles. Se somos sinceros, no nosso coração não há impureza. É como eles dizem em português: pão, pão, queijo, queijo. É o que é. Não há coisa maldade, é sincero. E a última é que somos pacificadores. Quando há, digamos assim, dificuldades entre pessoas ou entre irmãos, ou coisa assim, tentamos acalmar a coisa e fazer paz. Quando temos estas características, o mundo nos vai odiar e vamos ser perseguidos. Mas as 7 bem-aventuranças são as características internas que nós temos que pôr na nossa vida. E a 8ª é uma consequência deste mundo, sofrimento, porque estamos a ser piedosos, isto é, como Deus é. Realmente eu não gosto de usar a palavra piedoso,
piedade, porque tem um sentido assim um bocado católico e as pessoas pensam numa coisa incorreta. E por isso, quando uso a palavra piedoso, uso outra palavra que, digamos assim, é um sinônimo, que é ser como Deus é. E ser piedoso é nós viermos a ser como Deus é. E por isso, estas bem-aventuranças, que começa com a humildade, que é a base para as outras todas. Se a humildade não está lá, todas as outras caem como se fosse um prédio que caiu. Por isso é uma característica essencial para entrar no reino de Deus. E até o pacificador, no versículo 9, diz: serão chamados filhos de Deus. Neste prédio de bem-aventuranças, ser pacificador é ser como Deus é ser um filho de Deus. Por isso, para nós estarmos para lá no milénio, estamos a nos analisar, estamos a vigiar, como é que falamos, o que dizemos, o que pensamos, como tratamos os outros. Isto é muito importante, irmãos, muito importante. E por isso são pontos que eu estou continuamente a repetir. Vocês têm ouvido os meus sermões, veem eu frequentemente dizer: não estejam a dormir, estejam a vigiar, estamos a analisar-nos a nós próprios, que eu continuamente estou a dizer isto porquê? Porque estou preocupado com todos nós, porque quero que vocês estejam no reino de Deus. Por isso, quando vamos agora analisar estes últimos 2 capítulos do livro de Apocalipse, 21 e 22, Deus está a descrever aqui brevemente, demonstrando, simplesmente dizendo: olha, está aqui uma caixa de chocolates, mas não está a dar muitos detalhes, está a dar alguns pontos, mas para nós chegarmos a conclusões adicionais acerca de como será para lá do milénio na eternidade, sinceramente, não sabemos. É uma caixa de chocolates, mas não sabemos o que está lá. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, mas não sabemos os detalhes. E Deus decidiu não nos dizer, porque não é necessário sabermos. Sabemos o suficiente para nos arrependermos, para nos mudarmos, para sermos fiéis até ao fim. E basta saber que vai ser uma coisa maravilhosa, porque foi até o que Abraão buscou. Abraão buscou esta nova cidade. E ele está aqui, vê-se. Agora está a descrever este novo céu, esta nova terra, esta nova cidade, que é a Nova Jerusalém. E foi o que Abraão buscou. Imagine que esta promessa, esta visão, já tinha sido dada a Abraão. Por isso, este período, mencionado aqui em Apocalipse 21 e 22, esse é quando todos os que vão herdar a vida eterna no reino de Deus começam a realmente a saborear, a experimentar, a viver a beleza da salvação. O verdadeiro descanso. Sim, esse é que vai ser o verdadeiro descanso. O sábado da eternidade, digamos assim. A plenitude da nossa salvação. Da salvação daquele que vai herdar. É nesse período que vamos saborear uma coisa maravilhosa. E por isso, começando a ler no versículo 21, vejamos aqui, capítulo 21, versículo 1,
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ora, vemos aqui, acerca do novo céu e nova terra, vemos aqui um ponto que já mencionei previamente, que é um princípio de dualidade. Há muita dualidade na Bíblia. Ora, o milénio, digamos assim, é um prototipo deste novo céu e nova terra. Porque no milénio vamos reconstruir, com a ajuda de Deus e com a humanidade a aprender a viver o caminho certo, vamos reconstruir um mundo novo na Terra. Vai ser um paraíso. Ao fim do milénio vai ser um paraíso. E por isso, o ladrão na cruz, quando Jesus Cristo falou a ele e disse, na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Está claro, não é que eu ia estar com Jesus Cristo hoje no paraíso, porque senão isso significaria que Cristo não teria morrido, porque ele morreu por 3 dias e 3 noites. Por isso não podia ter sido hoje. Mas Jesus Cristo estava a dizer, eu te digo hoje, estou a te dizer agora, que vais estar comigo no paraíso. Aonde é que vai ser o paraíso? As pessoas pensam, vai ser no céu. Não. Nós, durante o milénio, vamos fazer a Terra um paraíso. E ao fim do milénio, vai haver a segunda ressurreição, na qual o ladrão na cruz vai ressuscitar, e ele vai estar nesse paraíso. Vai ser a Terra, que será um paraíso depois do trabalho dos nossos filhos e dos nossos netos, debaixo do nosso governo, debaixo de Cristo, está claro, para fazer este mundo um paraíso. E este milénio, por causa disso, é um prototipo. Quer dizer, é um tipo, não é a realidade, não é o final, o ponto final de ser um novo céu, uma nova terra. Mas o milénio, digamos assim, é uma imagem, é um exemplo, é um figurativo de uma maneira do que será ainda melhor depois do milénio. Por isso é uma dualidade. Vejam aqui em Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isto é uma profecia para o milénio. Profecia para esse período de 1000 anos. Mas uma vez mais, como já mencionei previamente, também é dupla, porque é aplicável, particularmente o versículo 20, é aplicável também à segunda ressurreição. Mas tudo bem, vemos aqui que estamos a falar do novo céu e nova terra. Isaías 65 está a falar do milénio, enquanto Apocalipse 21 está a falar para além do milénio. Vejam também Isaías 66, começando do versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um turvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Está a vinda de Cristo. Vai haver muitas coisas que vão acontecer e que vai haver fogo também. Descrevemos isso em detalhe nos outros estudos anteriores. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio,
que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. As pessoas vão ser destruídas durante o milénio. Mas está claro, aqui mais uma vez está a saber um significado duplo. A Bíblia muitas vezes tem estas contra tipo e antitipo, e é importante entendermos isso. Mas diz assim, porque conheço as tuas obras e os teus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Está claro, isso é no milénio, as nações virão. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsas, a Pul, a Lud, que atiram com o arco, e Tubal e Javã, até às terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim. Está claro, isto é durante o milénio. No milénio, Jesus Cristo vem, e então o reino de Deus, o governo de Deus vai ser estabelecido primeiro nas nações israelitas, e depois daí irá espalhar-se para outras nações. Essas terras mais remotas que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações, isto é, entre estas nações gentias, a minha glória. E por isso estamos a ver aqui que está a falar do milénio. E depois, um bocadinho mais adiante, veja no versículo 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, ainda há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova à outra, a palavra festa não está no hebraico aí, isto é, de um mês para o outro, de um sábado ao outro, todas as pessoas, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. E por isso vê-se aqui que está aqui a falar do milénio. Mas aqui mais outro exemplo, está a falar de um período de novos céus e nova terra. Por quê? Porque no milénio a terra vai ser reparada, digamos assim, e os céus vão ser também limpos, digamos assim, porque vai haver chuva à hora correta e coisas assim. Por quê? Por causa da obediência. As pessoas vão ser obedientes. Mas também vê-se que às vezes na Bíblia fala de novos céus e nova terra com o significado para lá do milénio. Por exemplo, vê-se aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, 2 Pedro, porque estava a falar aqui que as coisas vão, no versículo 10, que os céus vão passar com um estrepitoso estrondo e tudo se desfará, serão abrasados, isso é no versículo 10, e vemos há pouco, ao versículo 11, que aqui, por causa disso, sabendo que isto vai acontecer, temos que nos viver em santo procedimento e piedade, mas no versículo 13 diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Está claro, está a falar de Apocalipse 21, este novo céu e nova terra na eternidade, para lá do milénio, esperamos este novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Mas que versículo tão lindo, nos quais habita justiça. Então, voltando a Apocalipse 21, versículo 1, vemos também aí que diz que o mar já não existe. Ora, aí é uma prova que está a falar, nesta parte, para lá do milénio. Porquê? Porque o mar é mencionado que existe durante o milénio. Sim, vemos em Isaías 11, versículo 9. Vejamos aí, Isaías 11, versículo 9. Isaías 11, versículo 9. 11, versículo 9, diz assim, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor,
como as águas cobrem o mar. Vê-se que existe mar. Veja no versículo 11 também. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, da Irão, etc., e das terras do mar. Isso é no milénio, é o início do milénio, que vai ser o que nós chamamos o segundo êxodo. Vejam também em Ezequiel 47. Ezequiel 47 é parte de uma secção da escritura muito interessante, irmãos, de Ezequiel 40 até ao fim do capítulo. Ezequiel 40, se vocês forem observar, de Ezequiel 40, começa a descrever a visão do templo no milénio. Este é, digamos assim, o terceiro templo que vai ser construído durante o período do milénio. E então, está aqui a descrever, começando de Ezequiel 40, a descrição do templo e as suas dimensões e como vai ser construído e tudo. E depois no capítulo 43 de Ezequiel 40, demonstra como a glória do Senhor enche o templo. Está a falar do vários altares, dos sacrifícios que vão fazer, e essas reformas. E depois no capítulo 44 está a falar acerca das responsabilidades do ministério dos israelitas, especificamente dos levitas, nesse período, que vão ter de fazer e como vão obedecer, e até está a demonstrar que algumas pessoas serão mortas. Lê-se aí no versículo 25 de 44, pessoas vão morrer durante o milénio, vai acontecer isso. Também outro versículo interessante, que é Ezequiel 44, versículo 20, como é que os homens vão ter o cabelo bem cortado, bem tosquiado, bem cortado, alguns pontos interessantes. E depois vai haver as várias ofertas, e quando é que fazem essas ofertas, durante o milénio. Mas no capítulo 47, versículo 10, está a falar aqui, acerca dos pescadores e nas redes, desde o mar grande, por isso vê-se que vai haver o mar. Veja também no versículo 15, uma vez mais mencionado este mar grande. Versículo 17, está a falar desde o mar até estas regiões. E depois, veja no versículo 18, uma vez mais, diz assim, desde o limite do norte até ao mar do Oriente. E depois, veja no versículo 20, também o lado do Ocidente será o mar grande, desde o limite do sul. Por isso vai haver mar no milénio. Vejam também em Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco da guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar. O domínio do reino de Deus durante o milénio se estenderá de mar a mar. Por isso vai haver mar no milénio. Vejam também no capítulo 14, versículo 8. 14, versículo 8, está aqui a falar acerca deste, quando Jesus Cristo vier, e que como ele vai vencer as nações, e vai haver esta praga que ferirá as nações, mas veja aqui no versículo 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até para o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isso. Por isso vê-se que no milénio vai haver mar. Tudo bem, então continuando a ler em Apocalipse 21, vemos que então está aqui a falar do novo céu e nova terra, o mar já não existe, a primeira terra será diferente, será um mundo diferente, e no versículo 2 diz assim: e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva
adornada para o seu esposo. Ora, aqui estamos a ver a cidade santa, mas Jerusalém hoje em dia, em Apocalipse 11, é mencionada como Sodoma e Egito. Vejam aqui, Apocalipse 11, versículo 8, diz assim: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Está a falar acerca das duas testemunhas que estarão em Jerusalém, que é chamada na cidade de Sodoma e Egito. Mas aqui está a falar de Jerusalém no futuro, que não vai ser assim, mas aliás vai ser a cidade, como diz aqui, a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu. Mas também em Apocalipse 3, versículo 12, Apocalipse 3, versículo 12, vejam aqui, se faz favor, Apocalipse 3, versículo 12, e diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E por isso vê-se aqui o nome, não é só a Nova Jerusalém, a cidade santa, mas a cidade do meu Deus. Agora, aqui vê-se uma cidade que vem do céu. Vemos, por exemplo, aqui uma escritura em João 14, versículo 2. Será isto uma referência a esta cidade? João 14, versículo 2. Mexemos então João 14, versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Será uma cidade que está a ser preparada para nós, ou simplesmente uma posição do governo, ou é um significado duplo. Mas o ponto importante aqui é que esta cidade será vista na eternidade futura. Esta cidade será vista como uma morada, uma moradia, que sempre terá este parecer fresco, este frescor e a beleza de uma virgem noiva enfeitada para o casamento. Sempre será pela eternidade uma cidade que será como que algo fresco, que nunca ficará velha, estará sempre uma beleza. E então isso vê-se aqui em Apocalipse 21, está a ver aqui de uma cidade que será vista no futuro, na eternidade. Então vamos ler agora no versículo 3. Então vi grande voz vinda do trono, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E será o seu Deus, como diz aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Aqui vemos uma grande voz. Interessante, irmãos, esta é a 21ª vez. 21. Certas 3, 21. Interessante. 21ª vez que uma grande voz é mencionada no livro de Apocalipse. E isto é uma implicação que esta revelação é importante e tem autoridade. Outro ponto interessante aqui, diz, eis o tabernáculo de Deus. A palavra tabernáculo vem do grego skene, moradia ou habitação, e podemos ver que no Antigo Testamento havia o tabernáculo de Deus, por exemplo, no deserto, e também vemos em Apocalipse 13,
versículo 6, vejamos aí brevemente, Apocalipse 13, versículo 6, o tabernáculo de Deus no céu. 13, versículo 6, diz assim: e abriu a boca em blasfémias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O tabernáculo de Deus que habita no céu. Veja também em 15, versículo 5, Apocalipse 15, versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Este é o tabernáculo de Deus no céu. Por isso vemos aqui que é uma moradia. O tabernáculo é uma moradia. Também vê-se aqui em Apocalipse 21, 3, que diz: pois com eles habitará. A palavra habitará é um verbo que vem do substantivo de tabernáculo, ou moradia, ou habitação. Tabernáculo é skine e habitará é skino. É um verbo. Por isso, quer dizer, é uma moradia, uma habitação. Por isso vemos aqui que Deus habitará conosco. E também é o mesmo verbo que é usado, este verbo skino, que diz habitará, pois com eles habitará, isto é Deus o Pai, habitará conosco na terra, é a mesma palavra, ou mesmo verbo que é usado em João, capítulo 1, versículo 14. Vejamos então, João 1, capítulo 14. João 1, versículo 14. João 1, versículo 14. João 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, esta palavra habitou, skino, é o mesmo verbo que verbo gramatical, mesma expressão gramática. Skino dá a dizer que o verbo se fez carne e habitou, viveu entre nós. Isto é, Jesus Cristo se esvaziou de ser Deus e habitou conosco na terra. E aqui vemos, em Apocalipse 21, 3, que o Pai, vê-se aqui o tabernáculo dele, a casa dele, vem para a terra. Também uma tradição, talvez no período de Cristo vivia na terra, geralmente o noivo preparava uma casa para a noiva, digamos assim, um quarto, uma casa na propriedade, na casa do pai dele. E isto começava então a dizer, olha, então esta casa onde o novo casal vai crescer e desenvolver, na casa do pai. Então tinha uma casa para a noiva se juntar lá. E por isso simplesmente uma analogia, um simbolismo interessante. Por isso vemos aqui que em Apocalipse 21, 3, que Deus Pai vai estar conosco, e então aqui representa que esta presença do Pai conosco está a demonstrar uma comunhão, uma convivência e uma benção para nós. Porque é mencionar aqui. E diz assim, no versículo 3, diz assim, o Pai habitará com eles, vai ser uma benção. O fato de eles estarem a ter uma comunhão conosco e habitar conosco vai ser um ato de benção, uma benção. Continuando então a ler acerca do reino de Deus na eternidade, vejamos então o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Escrevi aqui no slide, na Almeida, a versão da Almeida Revista
corrigida. Eu estava a ler da Almeida Revista Atualizada. Mas vemos aqui então que tudo vai passar. As primeiras coisas são passadas. Mas neste mundo, o que é que temos? Queridos irmãos, neste mundo temos sofrimento. É uma realidade. Existe sofrimento neste mundo. E isso passará. Isso acabará. Vai ser um mundo em que não vai haver sofrimento. Coisa maravilhosa, irmãos. Hoje em dia vivemos no mundo de Satanás, do Deus deste mundo. E por isso, este mundo que existe agora acabará. Eu quero que tomem nota aqui outro ponto que diz assim: Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Interessante. Que não diz limpará todas as lágrimas. Está claro? Quer dizer que vai limpar todas as lágrimas. Mas o facto de dizer que vai limpar toda a lágrima dá talvez a entender que vai limpar lágrima por lágrima, uma a uma. Irmãos, para mim, isto é muito emocional. Limpar de nós, Deus Pai, lágrima por lágrima. Irmãos, é muito emocional para mim. E também vemos aqui que as lágrimas representam algo, sofrimento, muitas vezes silencioso. Quando nós vemos os nossos filhos, quando os nossos filhos estão a sofrer, irmãos, choramos em silêncio. Quando os nossos irmãos estão a sofrer, choramos em silêncio e oramos por eles. Por outro lado, quando está a falar de clamor, isso é vocal. É uma expressão vocal de dor, de sofrimento. E por isso seja um sofrimento silencioso, que às vezes pode ser que não possa dizer a ninguém. Seja muito particular e privativo. Algumas pessoas têm sofrimentos, por exemplo, no matrimónio, e têm que viver em silêncio através desse sofrimento. Outros têm sofrimento mais, digamos assim, mais aberto, mais público e expressam assim mais vocalmente. Mas tudo passará, irmãos. Tudo passará. Quer dizer que não é só a nova terra e o novo céu que passará, mas também os detalhes e as coisas que são associadas com os pecados e com as dificuldades e com o sofrimento deste mundo, que pertencem a este mundo, essas coisas que, se houvessem na eternidade, estragariam esta beleza da eternidade. Então, essas coisas não vão estar lá. Essas condições não vão estar lá. Não vão estragar esta condição de alegria na eternidade. Então vamos continuar agora a ler no versículo 5. E diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Algumas pessoas pensam, eu já ouvi algumas pessoas terem grandes debates, a dizerem que o universo, as
estrelas e tudo, vai ser tudo destruído e Deus vai recriar tudo de novo. Não, irmão. Porque a palavra faço, poio, em grego, quer dizer produzir, quer dizer construir, formar, moldar, adaptar. Queridos irmãos, quando construímos uma coisa, quando produzimos uma coisa, não quer dizer que estamos a criar do zero. Estamos a tirar o que já está lá e a moldar e adaptar e renovar e limpar. Por isso, eu acho que não quer dizer que é completamente uma nova criação, mas uma recriação. Quer dizer que nós vamos recriar o universo, coisas no universo. Vamos fazer belezas no universo. Irmãos, quantas estrelas é que existem nos céus? Bilhões e milhões. Porque estrelas são sóis. Além de Sol, existem planetas. Quantos planetas existem à volta desses sóis todos? E muitas das luzes que vemos são galáxias. Não são só uma estrela, são galáxias. Galáxias podem ser milhões e bilhões de estrelas. Irmãos, o que vemos aqui é que existe coisas enormes a fazer no futuro, na eternidade, que nós nem começamos a entender. Como eu disse, há uma caixa de chocolates que não sabemos o que está lá. Por exemplo, vejam comigo, se faz favor, aqui em Romanos, capítulo 8. Isto é uma escritura que, para mim, é muito interessante. Eu posso especular acerca de várias coisas, mas seja como seja, vamos ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Entendeu? A ardente expectativa da criação. Agora, você podia dizer, é os animais. Mas podia dizer, é as coisas físicas que foram criadas. Estão à espera para a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, que está aqui a falar, possivelmente, para este período, para lá do milénio, na eternidade. Pois a criação está sujeita à vaidade. O que é a vaidade? Se fosse uma pessoa, eu digo vaidade, olha, é uma pessoa vaidosa, não é? Mas eu estou a falar de plantas, de flores, de prédios que estão sujeitos à vaidade. O que isso quer dizer? Eu agora estou a especular, irmãos. Eu vejo isto, que as coisas com o tempo, as coisas ficam velhas, os prédios ficam velhos, as pinturas ficam velhas, as coisas precisam de ser remodeladas e sei lá que mais. Será que coisas não envelhecerão? Não sei. Mas diz assim. A criação, agora, está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Por que as coisas envelhecem? Porque o DNA, ou sei lá o que é, e essas coisas, permite Deus, da maneira que as criou, começarem a ficar velhas. Mas há um período em que as coisas não ficam velhas, ficam novas e crescem e estão a crescer e ficam maduras, digamos assim. E depois há qualquer coisa
no DNA, ou seja lá o quê, que faz com que as coisas comecem a descer e a envelhecer. Diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, do poder dos filhos de Deus, da glória. Queridos irmãos, há coisas aqui que não entendemos plenamente tudo. Mas estou a dizer aqui que na eternidade coisas vão ser muito diferentes. E é como uma caixa de chocolates. Não sabemos tudo que está lá. E Deus deliberadamente não nos diz tudo. Porque vai ser uma surpresa e uma beleza para esses dias. Vejamos então agora o versículo 6. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Queridos irmãos, está a dizer que tudo está cumprido. Quer dizer que não há mais obras de Deus? Não. Quer dizer que este plano de criar muitos filhos, este projeto que Deus deu a Jesus Cristo, disse a Jesus Cristo, olha Jesus Cristo, está aqui uma obra para ti, uma missão, vai e cria isto tudo, e isto tudo vais criar, e vais ser o verbo, e vais ser o porta-voz, e vais ser o sumo sacerdote, e vais ser o rei dos reis, vai ser isso tudo. E vais chegar a um ponto em que diz, missão cumprida, Pai, aqui está tudo a dar a ti. Sim, haverá mais obras. Mas este grande plano da criação de filhos de Deus está cumprido. Ora, quem é aqui? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Uma frase muito semelhante à que está em Apocalipse 1, versículo 8. Veja aqui em Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que é e aquele que era. Que era. E também a mesma frase, basicamente, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ora, nesta frase, leiam, por exemplo, o versículo 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as obras. Quem é que vem com o galardão sem demora para retribuir a cada um segundo as suas obras? Vejam, por exemplo, no versículo 20, diz assim também. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse é claramente identificado quem está a falar aqui no Apocalipse 22, 13. E a mesma frase, semelhante, à frase de Apocalipse 21, versículo 6. Por isso, há muitas coisas aqui que são interessantes. Vejam também, está a falar, dizer a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vejam
em Apocalipse 7, versículo 13. Apocalipse 7, versículo 13. Diz assim, um dos anciãos, Apocalipse 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. Quem é este que nos dá água da vida? Vejam em Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Os irmãos, quem está a falar aqui? Vejam também em João, capítulo 4, versículo 10. João 4, versículo 10. Está na secção, Cristo estava a falar com esta mulher de Samaria, replicou-lhe Jesus a esta mulher, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Vejam também no versículo 13 e 14 do mesmo capítulo. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. A água da vida. Vejam também em João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vê-se aqui, por isso, pontos interessantes acerca desta profecia de Apocalipse 21:6. Muito interessante. Continuando então agora, aqui no versículo 7 e 8, quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornificadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui vemos os vencedores, aquele que vencer, herdará todas as coisas. Por isso temos de ser vencedores até ao fim. Veja também, diz assim, ele será meu filho. Ele será meu filho. Aí vê-se grande valor e que está bem satisfeito, dizendo, é meu filho. É meu filho. Quer dizer, não é só, olha, é um filho. É o meu filho.
quando dizemos que os nossos filhos fazem coisa que nós estamos todos honrosos e contentes acerca disso, bem satisfeitos, dizemos, é meu filho. Não simplesmente é filho, não é simplesmente é filho, mas é o meu filho. Vê-se aqui que Deus está a dizer que nós somos filhos dele, mas não só isso, mas é meu filho. Deus está a dizer de nós. E herdaremos tudo. Como disse um pouco mais cedo, quando refleti em Hebreus, capítulo 2, vamos então ver aí de novo, brevemente, Hebreus capítulo 2, vê-se assim, começando do versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites. Os irmãos, está a falar aqui da humanidade, não só de Jesus Cristo. Sim, uma vez mais, um significado duplo. Porque fizeste-o por um pouco tempo, ou por um pouco menor que os anjos, ou um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas ao homem sujeitas. Esse aqui que nós vamos herdar todas as coisas. Esta profecia é para nós. É para nós. Por isso vemos aqui um contraste. Um contraste. Um são os... Perdão. Um são os vencedores. Vemos aqui estas benções do fiel até ao fim. Mas também aqui está o triste final dos ímpios, dos infiéis. E é muito importante reconhecermos que temos que nos esforçar e vencer. O ponto interessante aqui, talvez, é que diz, mas quanto aos tímidos, veja como começa com tímidos e incrédulos e abomináveis e homicidas, fornificadores, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos. Mas começa com tímidos. Começa com ter medo, ter receio, ser tímido, ser incrédulos, ter falta de fé. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis, mas temos que vencer até ao fim sem medo. Temos que vencer até ao fim sem medo.